Olá, doutora Raquel de novo aqui com vocês. E hoje vocês podem ver até o ambiente, né? A roupa. Eu tô num ambiente hospitalar. Nós vamos falar sobre um assunto muito importante e pouco falado, né? Que são sobre as manifestações psíquicas, psiquiátricas de doenças físicas. Esse é um assunto muito sério e que a gente vai trazer com muito carinho e tentar entender quais são essas doenças, o que e como isso acontece. Gente, a mente da gente, o cérebro, é incrível, é incrível. E ele responde, né, a estímulos físicos, químicos, endócrinos, ou seja, hormonais, e de fatores que acontecem. Nós somos um ser só, cérebro e corpo, certo? Então, muitas vezes alguns problemas físicos vão se manifestar no cérebro, assim como alguns problemas cerebrais se manifestam no corpo, certo? Aqui no hospital a gente atende muito casos, por exemplo, de um tumor cerebral que veio com uma manifestação de um comportamento de agitação, parecendo alucinações, vendo as pessoas vendo coisas que não existem, falando coisas sem nexo e tudo mais. Então, é importante nós, como médicos, estarmos atentos a ver o corpo e a mente como um todo. Infelizmente, nem sempre isso acontece, tá? Por exemplo, problemas de tireoide podem ocasionar depressão, anemia pode ocasionar depressão, problemas nos rins podem ocasionar depressão. Problemas de tireoide, quando ela está muito rápida, podem causar uma agitação, agressividade, falta de sono, certo? Alguns problemas que a gente chama de metabólicos, né? Quando os sais minerais lá no nosso corpo estão desequilibrados, podem ocasionar também agitação, confusão mental, tá? Muitos tipos de neoplasias, de câncer, se manifestam com sintomas psiquiátricos. Um grande exemplo muito estudado, inclusive, é o câncer de pâncreas, que um dos primeiros sinais que ele apresenta é a depressão. A pessoa para de se alimentar, fica lá borocochô, com insônia, perda de peso, desânimo, mas ainda não tem dor, não tem massa, não tem nada palpável na barriga e tudo mais. E é feito o diagnóstico de depressão, certo? Então, mas pode ser outra coisa. É muito importante prestar atenção no paciente de uma forma global, total, né? O psiquiatra, se ele desconfia de algo, ele deve pedir exames, deve pedir uma tomografia, exames de sangue, né? Alterações hormonais, por exemplo, uma mulher em menopausa, o homem quando baixa a testosterona, isso altera muito o comportamento, a energia, a irritabilidade, o sono, que são sintomas, né, psicológicos, psiquiátricos. Então, se você tem algum problema físico, né, e a gente chama orgânico, clínico, né, não ache que você está, é só isso. Muitas vezes esse problema pode ter uma manifestação no comportamento, tá? É muito comum que isso aconteça de uma forma um pouco súbita, de repente. Então, uma pessoa que de repente
começa a ouvir vozes, falar coisas sem nexo, não sabe que dia é hoje, não consegue prestar atenção nas coisas. De repente, opa, tem que ligar um sinal de alerta. Isso não é loucura na maioria dos casos. Existe algum problema, né? Hoje mesmo passei visita no hospital de uma paciente que internou por um quadro de agitação, um quadro de transtorno bipolar, que estava muito agressiva, e fomos fazer os exames. Ela tem um quadro neurológico, né? Um quadro que vai além do quadro psiquiátrico. É muito triste a gente ver que alguns profissionais, quando você tem o diagnóstico de um transtorno psiquiátrico, então é proibido ter outras doenças clínicas, né? Não, acontece e acontece muito, tá? Então, muitas vezes, tá? Por alteração, inclusive de efeito colateral de medicação, né? Alguns efeitos colaterais de medicação podem fazer mal pro corpo, e isso tem que ser ajustado, né? Não, tá forçando muito o fígado, tá forçando muito o rim, tá dando muita dor de estômago. O psiquiatra deve saber disso, tentar manejar ou trocar de medicação, certo? Alguns remédios clínicos podem cursar com sintomas físicos, tá? Causando agitação ou então depressão. Existem remédios usados, né, para problemas de fígado, câncer de fígado, transplante, que podem dar uma depressão muito grande, inclusive com ideação suicida. Então, é importante ter esse equilíbrio na medicação psiquiátrica, na medicação clínica, nos sintomas que podem aparecer clinicamente e serem de origem psicológica. Um grande exemplo, a gastrite, né? Todo mundo já ouviu falar da gastrite nervosa, né? Sim, existe uma gastrite, tem um dano ali no teu estômago, ele tá inflamado, mas nesses casos, e olha que são bastantes os casos, e isso acontece pelo aumento de suco gástrico causado pela ansiedade. Então, sempre esteja atento a todos os sinais que o seu corpo dá, tanto físicos quanto psicológicos. Nós somos um só, mente e corpo. Espero ter ajudado. Até a próxima!